Olá pessoal, boa noite. Eu sou o Diogo Dias, o líder de Risk Advisory Solutions da KPMG do Brasil e América do Sul. Bem-vindos ao nosso terceiro KBG Risk Journey, aqui na nossa terceira semana, né? Chegando o carnaval aqui. Comigo hoje, novamente, André Coutinho, aqui, o nosso líder de advisory no Brasil e na América do Sul. E o Lúcio, aqui, o nosso sócio líder de Financial Risk Management no Brasil e na América do Sul, que vai estar aqui me ajudando como moderadores desse nosso evento de hoje, né? Aqui, pessoal, nossa agenda, que a gente já falou todos os dias, né? Não vamos passar de novo. O primeiro dia a gente bateu um papo longo aqui sobre os motivos do Risk Journey ser nessas datas, desse modelo híbrido ou não, né? A presença demonstrou que a gente acertou, né, Coutinho? Porque teve muita gente fora de São Paulo, presença muito grande, né? Não ia caber todo mundo naqueles lugares que a gente estava pensando, não. Então, acho que a gente acertou no modelo, né? Pessoal, aqui, ó, o QR Code para quem quiser ver os eventos deste ano aqui, que já foram gravados, estão disponíveis aqui, e você se cadastrar no nosso último evento na quinta-feira aqui com o Sidney, né? Então, hoje aqui a gente vai falar um pouquinho dos criptoativos, desafios na regulamentação e impacto ESG, que é um tema super relevante também. E aqui um QR Code dos nossos outros eventos da KPMG, fique à vontade, demais eventos não do Risk Journey. E aqui eu tenho o prazer de apresentar os nossos palestrantes de hoje aqui, o Fábio Lacerda, que é o nosso sócio aqui de Risk Advisory Solutions, especialista no tema também, recém-chegado na KPMG aqui do Banco Central. Maria Eugênia, que é a nossa sócia líder de ESG na parte de setor financeiro também. E aqui um prazer todo nosso ter um convidado, né, Coutinho? A primeira vez que nós temos um convidado aqui no Risk Journey, né? O Antônio Carlos Berwanger aqui, que é o superintendente de desenvolvimento de mercado da CVM. Antônio Carlos, muito obrigado pelo convite, é um prazer tê-lo aqui, a visão da CVM neste tema aqui. Então, pessoal, passa para vocês aqui o papo e uma boa apresentação. Obrigado. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês hoje, falando sobre esse tema. Eu acho que daqui... Não sei se eu já começo ou se vocês ainda passam aí algum tipo de introdução antes de eu iniciar aqui minha apresentação, por favor. Eu acho, Antônio, que talvez valha a pena a gente fazer uma pequena introdução, né, até para contextualizar essa união de temas que aparentemente são díspares, né? Criptoativos, regulação, ESG, como é que isso tudo se conecta. Então, se você me permite, Antônio, eu queria fazer só uma breve introdução sobre esse tema, e aí eu passo na sequência a palavra para você, e a Maria Eugênia coroa essa nossa apresentação, esse nosso debate de hoje, com a sua visão sempre atualíssima sobre esse debate de sustentabilidade, sobre ESG no Brasil. Muito bom, então deixa eu ir adiante. Antes de mais nada, muito obrigado a todos os que estão aqui presentes conosco, é uma enorme satisfação tê-los aqui na nossa reflexão, e a gente vai tratar desse tema, né? Falar de criptoativos, mas com essa provocação inicial, muito além das criptomoedas. Então, a primeira grande mensagem é essa: a gente não está aqui para falar de Bitcoin, a gente não está aqui para falar de ativos de investimento. A gente está falando de algo um pouco mais amplo, um pouco mais abrangente do que meramente falar das criptomoedas. E como eu já comentava, o primeiro desafio que a gente tem na tarde de hoje é tentar dar sentido a essa conexão aparentemente sem sentido que a gente procurou fazer nesse painel. Eu estou juntando numa só apresentação, num só painel, regulação, criptoativos e ESG, e eu os convido a refletir comigo qual a relação entre esses três temas, e uma relação que, de algum modo, passa pela interconexão entre as três jornadas que a gente enxerga nesses três temas. Num primeiro momento, e eu vou começar aqui pelo canto inferior esquerdo da nossa tela, num primeiro momento enxergar como o tema criptoativos evolui desde o white paper inaugural, né, eu posso chamar assim, do Satoshi Nakamoto em 2008. Desde aquele momento, as coisas evoluíram de uma forma tal que a percepção das pessoas sobre o tema criptoativos, ela sai
ela parte dessa visão preconceituosa de que isso é moeda de nerd, ou, vamos deixar muito claro, para aqueles ainda mais céticos e ainda mais cripto-hostis, sai dessa imagem de que falar de criptoativo é falar de moeda de bandido da dark web ou de lavador de dinheiro. Você sai dessa ideia com uma carga negativa, pejorativa muito forte, e começa a evoluir para algo um pouco mais estruturado de dizer alto lá. Eu não estou falando, ok, do dinheiro do futuro, etc., da solução para todos os nossos problemas, da solução definitiva para a desintermediação financeira, para a bancarização das pessoas sem a necessidade de incluí-las no sistema bancário tradicional. Eu parto dessa visão utópica que sempre, de algum modo, permeou o debate, por um lado, das criptomoedas, disputando espaço com essa visão mais cética, mais hostil da moeda da dark web, e eu começo a ver que não, calma, isso daqui, de fato, tem algo a contribuir, isso daqui pode ser um ativo de investimento interessante, isso pode desempenhar a função de reserva de valor, e nesse momento eu começo a enxergar os incumbentes, as instituições do mainstream começando a entrar nesse mercado e dizer, ok, os meus clientes assim o querem, eu também vou ofertar esses produtos e serviços. E enquanto esse processo acontece, de um modo geral, o mercado percebe o seguinte, gente, de fato, o grande mérito desse pessoal que introduziu as criptomoedas na nossa economia foi trazer uma ideia de utilização de tecnologia descentralizada que tem muito mais aplicações do que simplesmente o token de pagamentos. E aqui você começa a ter uma evolução da percepção sobre o tema dos criptoativos, que sim transborda, vai além do debate sobre criptomoedas, sobre os tokens de pagamentos, e começa a evoluir para essa percepção de que teoricamente, tudo pode ser tokenizado. E a gente vai discutir um pouquinho mais, em alguns minutos, essa questão da tokenização, mas, acima de tudo, quando eu trago essa dimensão do token como representação digital de valor, eu começo a perceber que, sim, eu consigo absorver essa ideia da tokenização e transformar o modo como nós fazemos negócios, o modo como nós fazemos transações econômicas e, acima de tudo, o modo como a gente liquida financeiramente essas transações. E nessa perspectiva evolutiva, nessa jornada de expansão do conceito do tema dos criptoativos, a gente vê isso se refletindo na jornada de posicionamento ou de reposicionamento dos reguladores. Aqui é muitíssimo curioso. Os reguladores, em algum grau, ao longo da última década, tiveram uma postura de jacaré na água nos rios do Pantanal, boiando com o olho de fora, esperando a hora certa de efetivamente intervir. E isso é muito interessante porque quando você acompanha, e a história brasileira é muito conectada, a história dos reguladores brasileiros é muito conectada com o que acontece, o que tem acontecido em outros países, em outras jurisdições, com outros reguladores, você vê de fato os reguladores, num primeiro momento, tendo um choque. Gente, isso é novo pra caramba. Isso realmente bagunça a minha maneira de enxergar o mundo, a minha maneira tradicional de enxergar o mundo. Eu preciso, em primeiríssimo lugar, compreender o que está acontecendo. Compreender o que é essa nova tecnologia. Compreender as possibilidades desses novos ativos. E não apenas compreender, mas, acima de tudo, uma compreensão que me conduz a uma avaliação de riscos e benefícios. Quando a gente enxerga todo o posicionamento recente do Banco Central do Brasil, da Comissão de Valores Mobiliários, de outros reguladores pelo mundo afora, você vê exatamente esse processo de paulatina compreensão da matéria e de, ao longo da história, ao longo dos anos, uma revisão de posicionamentos relacionada com riscos e benefícios relacionados com os criptoativos.
E eu diria que o ponto de amadurecimento desse processo, de compreensão e avaliação de riscos e benefícios, a gente no Brasil está começando a experimentar, começará a experimentar com mais vigor aqui em 2023, que é o momento em que esse posicionamento se traduz numa intervenção regulatória. É o regulador que diz: eu já entendi demais, eu já acompanhei demais, eu já fiz avaliação demais, eu emiti muitos pareceres de orientação, muitos comunicados, chegou a hora de efetivamente entrar com uma abordagem regulatória para trazer segurança jurídica para todos os envolvidos, sejam os agentes que proveem esses serviços, sejam os investidores que efetivamente participam desse novo ecossistema cripto. Então, percebam, a jornada de expansão dos criptoativos, ela interfere na própria jornada de regulação. A jornada de regulação, e a gente vai discutir isso em instantes, especialmente quando falarmos do Banco Central, ela muda o posicionamento nessa perspectiva de dizer: agora sim, eu já me entendo como um regulador maduro o suficiente para começar a fazer alguma coisa em termos de intervenção regulatória, em termos de edição de normas a serem seguidas por todos os agentes. E vejam que isso tudo, em certa medida, está conectado com a jornada de ESG. A Maria Eugênia realmente brilhante, que eu admiro em último grau, e ela costuma dizer que começou a se envolver com esse tema do ESG quando sequer se falava sobre o tema ESG, sobre o termo ESG. E eu lembro de ter acompanhado a Maria Eugênia em eventos no passado, ainda no tempo da resolução 4357 lá do Banco Central, em que as pessoas discutiam, falavam ESG, falavam ASG, né? Ambiental, social e governança, traduzindo o termo. Eram outros tempos. E quando a gente resgata o histórico desse debate sobre sustentabilidade na nossa sociedade, a gente percebe esses três momentos. O momento em que isso era identificado como coisa de ativista, de verdinho, de Greenpeace, era coisa um pouco estigmatizada para um grupo específico de pessoas mais, eu diria, apaixonadas pelo tempo. À medida que esse processo evolui, vai havendo uma conscientização do Estado Nacional, dos Estados Nacionais a nível global, de que isso não é coisa de ativista, muito pelo contrário, o conceito da sustentabilidade traz consigo essa dimensão intergeracional. Eu preciso agir hoje em benefício da geração futura, porque o que eu estou fazendo com o meu planeta compromete a vida dos meus filhos, dos meus netos e dos meus bisnetos. Essa percepção do ambiental, do social, especialmente, como dimensões públicas, como bens públicos que precisam ser cuidados pelo Estado, isso vai crescendo ao longo do tempo e, junto com esse processo de apropriação do tema pelo poder público, você tem também um processo de conscientização da coletividade, que aqui é um aspecto que é importante e que, assim, conecta com o tema da tokenização. Vejam, mais e mais, as pessoas comuns, gente como eu e você, começam a entender que não. Esse debate de ESG não é coisa de verdinho, nem é coisa de gente engravatada em conferências internacionais de clima, ou o que quer que seja. Isso é algo que me diz respeito, é algo que impacta a minha vida, porque, de novo, é a perspectiva intergeracional, é a possibilidade de entregar um mundo melhor para os meus filhos e para os meus netos. E nessa dimensão de engajamento e de participação, você tem, de novo, a tecnologia e, de novo, o amparo regulatório viabilizando a democratização do acesso aos mecanismos que favorecem, que dialogam com a temática da sustentabilidade, que vai ser basicamente o tema que a Maria Eugênia vai discorrer quando falar da tokenização dos créditos de carbono. Veja lá, isso daqui foi uma introdução, e ainda me restam alguns minutos. Deixa eu dar uma rapidíssima passada, uma preparação de terreno para a fala do Antônio, e, na sequência, amarrar um pouco já com a temática da tokenização que vai ser tratada de modo específico pela Maria Eugênia. Eu falava, em termos de regulação, dessa jornada de posicionamento, dessa evolução da ideia
de intervenção regulatória. E, de novo, eu sempre me refiro à regulação como intervenção regulatória, porque sempre é o Estado enfiando a mão grande na vida do ente privado, sempre é uma intervenção. E eu acho muito curioso, nessa jornada evolutiva da intervenção regulatória, destacar um pouco dos comportamentos de 3 agentes, de 4 agentes especificamente, colocando aqui o legislativo brasileiro nesse contexto. Primeiro deles, o Banco Central, curiosíssima postura do Banco Central. E eu coloco dos nãos ao sim, quem sabe. Né? O que são os nãos? O Banco Central, desde 2014, logo depois da edição da Lei 12.865, que traz por perímetro regulatório do Banco Central as instituições de pagamento, cria o conceito de moeda eletrônica, o Banco Central se apressa em dizer, gente, alto lá. Eu sou regulador de moeda eletrônica, e moeda eletrônica está associada à moeda fiduciária, não tem absolutamente nada a ver com isso que vocês chamam de moedas virtuais, com isso que vocês chamam de criptomoedas. Então, desde 2014, e é reforçado em 2017, o Banco Central assume essa postura de dizer não. Não, isso não é comigo. Não, isso não é moeda. Isso não está no meu perímetro regulatório. E isso tem riscos, isso não é absolutamente seguro. Tem riscos que não estão sob meu controle porque eu não tenho mandato legal para regular. E se eu não tenho mandato legal para regular, se a lei não me mandou regular, lamento informar, eu não consigo intervir neste mercado. Portanto, se há riscos, senhores e senhoras cidadãos brasileiros, assumam-no. O risco é todo seu. Avaliem a questão. Percebam, o Banco Central, nesses comunicados, ele exercita o não. Não é comigo, não é moeda, não é seguro. Mas o ponto de inflexão está associado a essa jornada evolutiva do próprio conceito do criptoativo. O próprio Banco Central, quando lança o projeto do Real Digital, que da forma como está sendo divulgada, nada mais vai ser do que uma criptomoeda emitida pelo Estado brasileiro. Fundamentalmente é disso que a gente está falando. É criptográfica, é em ambiente blockchain, infraestrutura blockchain, enfim, é uma criptomoeda fiduciária, uma criptomoeda emitida pelo Banco Central. Quando o Banco Central discute isso, ele diz, gente, quer saber? Eu estou olhando o mercado e eu estou vendo que a tokenização da economia é um caminho sem volta. Eu estou vendo que isso está acontecendo e mais, eu vejo que isso é bom, eu vejo que isso traz eficiência para os mercados, isso reduz o número de intermediários envolvidos, isso efetivamente democratiza acesso. E se eu vejo a tokenização da economia como um processo positivo, por que não tokenizar o dinheiro? Por que não tokenizar o meio que permitirá a liquidação financeira dessa tokenização da economia? Percebem que o ponto de inflexão do Banco Central está associado à evolução do tema dos criptoativos. A gente vai discutir isso daqui a pouco. Deixa eu falar da Receita Federal. Receita Federal, eu faço uma brincadeira que dão razão a Ronald Reagan. Né, com todo respeito aos colegas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a brincadeira com o Ronald Reagan está associada a uma frase dele que eu acho divertidíssima, que ele diz que a intervenção do Estado, a ação do Estado na economia, dos governos, pode ser resumida em 3 proposições muito simples. Se mexe, tribute. Se continua se mexendo, regule. Se para de se mexer, subsidie. Era assim que o Ronald Reagan via a intervenção estatal na economia. Se mexe, tribute. E, curiosamente, foi a primeiríssima intervenção regulatória no Brasil e em muitos outros países do mundo. A primeiríssima intervenção regulatória que você enxerga nesse ecossistema cripto não vem de Banco Central, não vem de CVM, não vem de outro regulador, vem da Receita Federal que diz, gente, não quero saber se o pato é macho, eu quero ovo. O que isso significa? Irmãozinho, se tem ganho de capital, tributa. E quer saber do que mais? Qual é a forma que eu tenho de enxergar se houve ganho de capital? Eu vejo que as pessoas utilizam demais os prestadores de serviços de ativos virtuais, por exemplo, as exchanges de criptomoedas. Gente, vocês que não são regulados por ninguém, por favor, passem a me encaminhar todos os anos a informação sobre a movimentação de criptoativos dos seus clientes. Percebem? A Receita Federal, ela toma a frente, tanto no processo de definição do que é criptoativo, que você precisa definir para poder regular,
E, ao mesmo tempo em que ela toma liderança na definição do que é criptoativo, ela dá o primeiríssimo passo no Estado brasileiro para a regulação de agentes, através da Instrução Normativa 1888 de 2019. Muito bem. Banco Central, Receita Federal, preparando o terreno para o meu amigo Antônio Berwanger. CVM, esclarecimentos, orientações e a abordagem funcional. Berwanger, eu vou te ajudar com a abordagem funcional, contando a história do maluco. A história do maluco, para mim, é a mais ilustrativa do que a abordagem funcional. É o maluco que chega no veterinário e diz: doutor, trouxe o meu cachorrinho Totó para consulta. Ele é peludinho, sobe no telhado, gosta de leite e faz miau, só não aprendeu ainda a latir. Basicamente, quando a CVM enxerga o mercado de criptoativos, ela diz o seguinte: desculpa, aqui tem cachorrinho Totó que é peludo, sobe no telhado, toma leite e faz miau. Você pode até ser doido o suficiente de chamar isso de cachorrinho Totó, mas para mim, eu vou chamar de bichano, vou dizer que é gato, vou dar ração de gato, vou dar vacina de gato, vou tratar como gato. Em outras palavras, o que a CVM diz é o seguinte: irmãozinho, essência é sobre a forma. Eu não posso te regular no que é novo, mas eu quero te chamar a atenção que aquilo que já é valor mobiliário já está no meu perímetro regulatório. E se já está no meu perímetro regulatório, eu estou pouco me lixando se você vai chamar isso de totó, de mimosa ou do que quer que seja. Não importa o nome que você vai dar. Se você está falando de ICO, de qualquer outra sigla, se é valor de imobiliário, se passa no clássico Howey Test, definido pela Suprema Corte norte-americana no século passado, se passou, irmão, está na minha regulação. Então, percebam, eu falo que existe um vazio de regulação porque ainda não há mandato legal, e aqui a CVM diz: opa, há vazio de regulação para o que é novo, mas para o que já está regulado não tem vazio de regulação coisíssima nenhuma. E aí a gente coroa esse processo evolutivo com a Lei 14.478, o marco regulatório dos criptoativos, que foi publicado no final do ano passado, em 22 de dezembro. E aqui sim, aqui você tem a abertura de um novo tempo do ponto de vista regulatório, e aí sim um impacto muito concreto em todo esse processo de formalização, de criação de avenida, de segurança jurídica para o crescimento, para a evolução dessa economia tokenizada. Acima de tudo, o que a lei faz? Na boa, muita gente criticou. Perfeita certamente não é, mas ela é inteligente, porque ela é suficientemente principiológica, ela se limita a apresentar as diretrizes, dizer que o regulador vai ter que ser definido pelo Poder Executivo. Não esqueçam, isso é uma lei que se origina no Poder Legislativo. Eles não poderiam dizer será o Banco Central ou será a CVM. Isso seria uma intromissão, e perdoem os advogados, eu estou falando de um termo mais didático, mas seria uma intromissão do Legislativo na seara do Executivo. Eles não definem o regulador, mas dizem: desculpa, o executivo vai ter que definir esse regulador, um regulador que vai ter que seguir as diretrizes que estão nessa lei, vai ter que considerar que, efetivamente, aqui eu já estou considerando alguns crimes tipificados de prevenção à lavagem de dinheiro, de esquema Ponzi e pirâmide, os crimes contra a economia popular. Estou jogando isso na lei do colarinho branco. E o que é mais importante, senhores reguladores infralegais, eu estou lhes dando o poder para regular. E mais, eu estou lhes dando o poder para dizer que criptoativos serão regulados, que agentes serão regulados. Quando a lei discute essa questão, o que eu acho mais interessante é isso. A lei conceitua o que é o ativo virtual, o token. Representação digital de valor. Representação digital de valor, o que é a nota de R$20 que você tem na sua carteira, meu Cristo. É uma representação física de valor. O que é uma cártula, se é que ainda existem cártulas pelo mundo afora, de um título de dívida ou de uma ação? É uma representação física de valor. O que é o registro do meu saldo de conta corrente lá no banco onde eu tenho conta? É uma representação digital de valor. Uau! Então vejam, o que ele está me dizendo? Gente, eu tenho
um tipo de representação digital de valor que efetivamente roda nessa infraestrutura de distributed ledger, né, num blockchain, que está protegida e amarrada pela criptografia, que por força dessas características pode ser negociada, transferida por meios eletrônicos, utilizada para pagamentos, utilizadas com propósito de investimento. E a partir dessa definição ampla, ele diz, quer saber? Aqueles caras, aqueles reguladores para quem eu dei mandato de regular, eles podem definir o que ainda vai ser regulado. E por que isso é importante? Essas figurinhas foram extraídas de um documento da OCDE que eu vivo referindo. É um documento da OCDE que fala exatamente sobre os impactos da tokenização, a tokenização de ativos que já existem, ativos reais, ativos financeiros, que estão fora da infraestrutura blockchain, e a tokenização, que significa gerar do nada, criar efetivamente novos ativos digitais no blockchain. Né? Como, por exemplo, os benditos os ICOs, os títulos de dívida ou as moedas fiduciárias que já são criadas no ambiente blockchain. Mas, acima de tudo, quando a OCDE discute esse processo, ela diz, gente, o potencial de tokenização de ativos é teoricamente ilimitado. Fala de crédito de carbono, fala de CDB, fala de depósito bancário, fala de ação, fala de commodities, fala do que você quiser. O potencial de tokenização é teoricamente limitado. E aí, para concluir essa introdução, eu quero fazer uma citação de uma apresentação do senhor Roberto Campos Neto, atual presidente do Banco Central do Brasil. Uma apresentação em que ele divulgava exatamente o projeto do Real Digital. Ele lança essa provocação que está aqui no canto esquerdo da sua tela. Qual é o verdadeiro debate? Ele perguntava. E discorrendo sobre esse verdadeiro debate, ele dizia, senhores e senhoras, nós estamos mesmo migrando para a economia tokenizada? Ele dizia, sim, estamos. E nesse processo de migração para a economia tokenizada, a transformação principal é tokenizar e transacionar ativos. Estamos falando de extrair valor de um ativo de forma digital e pode ser qualquer coisa. Arte, foto, propriedades, ideias e até dinheiro. Então percebam, nós estamos falando, sim, de um processo que já começou e dificilmente terá volta, que é o processo de conquista de mais eficiência na economia real, nas transações econômicas, nas liquidações financeiras de transações econômicas, a partir da utilização dessa nova tecnologia, que já existia antes de Bitcoin, mas que foi apresentada ao mundo como uma ideia que para de pé lá em 2008, com o white paper do Satoshi Nakamoto. O que a gente vai ter hoje no resto desse debate? Berwanger, o Antônio Carlos Berwanger, trazendo a sua visão de regulador, CVM enxergando esse processo de como encaixar o que já existe de regulação a esses novos agentes, a essa nova economia tokenizada, se possível já com a nossa provocação, Antônio Berwanger, você não vai escapar disso, um pouco dos seus insights sobre o que será essa nova regulação e, obviamente, para coroar, para fechar com chave de ouro esse nosso painel, a Maria Eugênia, mostrando um caso concreto, dizendo, gente, isso já está acontecendo, não é panaceia, ainda tem erros e acertos que a gente precisa avaliar e que a gente efetivamente está nesse processo de aprendizagem coletiva sobre como se apropriar dos benefícios dessa nova tecnologia o máximo que nós pudermos, mitigando o máximo que nós conseguirmos os riscos que tudo isso nos traz. Com essas palavras, eu já passo a apresentação para o meu colega Antônio Carlos Berwanger. Te desejo uma excelente apresentação, amigo, e o palco é todo seu. Obrigado. Obrigado, Fábio. Que baita introdução, hein? Já discorreu aí sobre muita coisa bacana, muito legal sua contextualização. Não poderia concordar mais e seu entusiasmo
realmente é fantástico aqui sobre o tema, me deixou arrepiado aqui em alguns momentos aí com a sua fala, parabéns. E dando continuidade aqui, né, eu sou Antônio Berwanger, superintendente de desenvolvimento de mercado da CVM, minha área é responsável pelo processo de normatização aqui na casa, ou seja, a gente trata aí de todos os assuntos de normatização, exceto normas contábeis, então falamos aí de normas das companhias, de fundos de investimento. Hoje editamos aí uma norma super importante relacionada aos assessores de investimento. E preciso fazer o disclaimer aqui que as opiniões expostas ao longo dessa apresentação são minhas, né, e não representam necessariamente o entendimento da CVM e de seu colegiado. Especialmente importante falar isso num contexto aí de um tema que, de certa forma, ainda está se desenvolvendo, está ganhando aí uma maturidade. E vou começar aqui com um pouco da lei, né, em especial os 2 dispositivos que eu queria mencionar, que logo de cara a gente tem, nesse artigo 1º, né, a criação dessa figura, né, que passa a existir, no contexto aí do arcabouço, legal, jurídico brasileiro, que são as prestadoras de serviço de ativos virtuais, né, que, foi a forma como a gente chamou, né, as exchanges, né, de criptomoedas, de criptoativos, mas ela legalmente tem esse nome. Aqui um parágrafo único, né, que a gente trouxe para fins de, determinar, né, essa questão que o Fábio já mencionou, que a gente está tratando aqui de essência sobre a forma, né, as competências da CVM, não são alteradas aqui no tocante, né, à aplicação da Lei 6385, tocante à definição aí do que são os valores mobiliários, isso tem uma relação direta aí com o perímetro regulatório da CVM. E aqui, né, em especial nesse inciso 4º do artigo 3º, que a gente tem uma exclusão, né, do conceito de ativo virtual, dos valores mobiliários e ativos financeiros, né. Então, basicamente, o que a lei quis trazer aqui? Bom, valores mobiliários tradicionais, ativos financeiros tradicionais, eles continuam sendo o que eles sempre foram. Uma ação lá atrás, a gente já teve ação ao portador, né, que era ação lá com um documento que o cara levava, olha, eu sou o acionista. Depois a gente migrou, né, por um regime aí da ação escritural, que é uma outra forma, né, de representação, de controle daquela propriedade, né. A lei elegeu o escriturador como essa figura super relevante, né, que pode determinar, né, uma propriedade a partir do seu registro, né, o seu registro confere, né, esse poder aí de definir quem é o titular, né, de uma ação. E, né, todo cuidado que a lei teve de eleger, de elevar essas instituições, né, a instituições financeiras. Então, e aí o que a gente está querendo aqui com esse inciso 4º? Dizer: olha, se uma ação for representada digitalmente por meio de um token, ela não deixa de ser uma ação. Ela continua sendo uma ação, agora ela está representada, né, a partir aí do avanço tecnológico, de uma outra maneira. Mas ela não deixa de perder a sua natureza, a sua essência de ação. A mesma coisa com o CDB, um ativo financeiro, uma debênture, isso não vai mudar a natureza, né, do ativo. Então, o que esse PL aqui, que essa lei está alcançando, né? O que não está regulamentado, né? O que veio de novidade, né, a partir aí dos últimos anos, né, das criptomoedas, dos ativos, dos NFTs, né, de tudo que não se enquadra, né, nos valores mobiliários e ativos financeiros, tradicionais, né. Então, nesse contexto, né, o que a gente pode destacar, né? A lei entra em vigor em junho de 23, né, existem discussões em andamento, né, de como vai se dar essa questão do regulador, que vai ter competência para
atuar como alguém que vai conceder autorização, né, de funcionamento, regular a atividade, supervisionar as prestadoras de serviços de ativos virtuais, que minha opinião pessoal, esse projeto foi muito alavancado mesmo pela relevância da questão de PLDFT, né, de como a gente precisava, né, ter um tratamento dessa questão no âmbito, né, desse novo agente que surgiu, que são os exchanges e de certa forma, não regulados, né, algumas até aderindo a regulações, mas de maneira voluntária, né, mas não sem a existência ali de um regulador que pudesse, emitir normas ali cogentes em relação a elas. E, no nosso contexto aqui de CVM, né, uma preocupação, né, em um especial atenção, né, para aquelas situações que hoje ainda não são, maioria, mas que certamente ocorrerão aí num futuro próximo, né, de efetiva representação de valores imobiliários, né, de maneira digital e, tendo esses valores imobiliários sujeitos a uma negociação secundária nesses ambientes, né. Então, certamente nesse contexto, a gente enxerga uma aplicação, assim, full, né, uma aplicação completa das normas, né, editadas pela CVM relativas a valores imobiliários, para, né, os valores imobiliários, enfim, os tokens que representem valores imobiliários. Aqui, eh, sem prejuízo, né, de ajustes regulatórios que precisem ser feitos, para adequar, né, certas, realidades, né, em função do avanço tecnológico e vou comentar um pouquinho como a CVM tem, tratado desse ponto, né. Então, seguindo aqui, que a gente pode mencionar em relação à tecnologia, né, e como ela ganha relevância, né, em relação à utilização dela no mercado de capitais. Inicialmente, né, vou citar aqui a questão do registro descentralizado, isso é uma maneira bem disruptiva, né, quando a gente pensa na forma histórica como a regulamentação do mercado de capitais se desenvolveu, que é uma regulamentação que é centralizada, né. A gente elege uma instituição, superregula essa instituição, né, uma série de regras e confia nela certas responsabilidades regulatórias, né. Então, dando o exemplo aqui da central depositária, né, que é a entidade que guarda lá os valores imobiliários, né, quando eles estão, admitidos à negociação e tem a propriedade fiduciária desses valores imobiliários, que eles são entidades superreguladas pelo Banco Central, pela CVM, uma série de regras para quê? Para nos assegurar que esses valores imobiliários existem, né, que não está tendo dupla contagem deles, dupla utilização quando eles são transacionados. Eh, e o registro centralizado ele quebra completamente essa lógica, né. Como é que você vai ter, a aplicação de uma regra de uma central depositária, né, uma lógica de um token que vai ser registrado numa rede descentralizada. Então o primeiro, embate que já se cria aqui é esse tipo de realidade que não combina, não conversa, né, com uma regulação, que até então está vigente e que permeou aí o desenvolvimento, né, do mercado de valores imobiliários, não só no Brasil como no mundo inteiro. A gente tem o ambiente, né, que facilita a troca de informações, né, de maneira rápida, segura, o smart contracts que, de fato, aqui a gente tem aplicações, assim, inimagináveis nesse momento de desenvolvimento que a gente está agora. Vou falar de coisas mais básicas aqui, como participação em assembleia, como isso é o que a gente consegue imaginar, né, como uma distribuição de dividendos, né, quando você clica ali num botãozinho, mas na verdade a gente tem coisas aqui que a gente hoje não consegue imaginar quais vão ser, né, as futuras aplicações em relação a smart contracts para tokens representativos de ativos e incluindo aí valores imobiliários, né, criação de novos produtos, fracionamento, né, de ativos, né, você não mais precisa comprar uma ação, você poderia comprar uma fração de uma ação, é uma possibilidade que a tecnologia, também traz.
na sequência aqui, mencionar um pouco, né, do regime que hoje se impõe à CVM, né, e a gente, nesse contexto, tem entendido, né, os perímetro regulatório nos termos, né, da lei, do artigo 2º, inciso 9 da 6385, né, que trata ali do Howey Test, basicamente, né, esse inciso nos dá todas as ferramentas para aplicar o Howey Test e verificar se a gente está tratando de um valor mobiliário ou não, e isso senhores, algo e senhoras, importante a gente mencionar, a gente não vai conseguir fugir desse debate, não vai ser a lei que vai, a nova lei que vai nos afastar desse debate, a gente sempre vai ter que olhar, né, a natureza do que está sendo ofertado publicamente, as características, né, do ativo, do token, se ele tem ou não um aspecto de remuneratório embutido. Então, um ponto importante de se destacar, a lei nova não, afasta esse debate relacionado à caracterização de valores imobiliários, que continua e continuará sendo pautado aí pelo inciso 9º do artigo 2º da lei. Ah, bom, e aí como a CVM tem se preparado para travar, né, esse debate de evolução regulatória, né, de certa forma, acolher, né, as inovações, os agentes que querem inovar, os agentes que querem tokenizar valores mobiliários, né, qual é a porta, né, que hoje eles têm aqui na CVM. E claro, né, sempre podem olhar para a regulação vigente e, né, aderir, mas, nosso entendimento é que, a gente precisava dar uma resposta para, para fomentar, né, a inovação, fomentar um caminho para que empreendedores que não consigam se enxergar numa regulação que não foi pensada para as inovações tecnológicas pudessem ter, né, uma trilha dentro da CVM de evolução, desses projetos, e foi criado aí o sandbox regulatório. O sandbox regulatório consiste, né, na concessão de autorizações temporárias, hã, a determinados participantes. Essas autorizações temporárias vêm acompanhadas de descontos regulatórios, de flexibilizações nas normas vigentes, que permitam, né, a esses projetos, conduzir suas atividades, né, no mundo real, fazendo testes reais, sempre com limites, condições e salvaguardas, né. Então, a ideia é que uma inovação que olhe para determinada regulação e fale: "Eu não consigo me encaixar nessa regulação, né, a minha tecnologia descentralizada, por exemplo, não conversa com um depósito centralizado, como é que a gente faz para eu conseguir montar, por exemplo, um mercado organizado de, valores imobiliários tokenizados?", ou quaisquer outras atividades que enxerguem, né, desde já um obstáculo regulatório, né, em função das diversas inovações, não só blockchain, mas enfim, o sandbox ele é mais amplo que o blockchain, acabou que é o tema do momento, né, então os projetos acabaram se concentrando em tokenização, em blockchain, mas o sandbox, eh, da CVM ele não é restrito, né, a um tipo de tecnologia, então, as diversas inovações que ocorrem no mercado podem, né, obter aí uma guarita, né, no sandbox da CVM. E no caso, né, em específico que a gente tem hoje, são projetos que fazem essas atividades aí, né, oferta de valores mobiliários, intermediação, distribuição, escrituração de valores mobiliários, a negociação desses ativos tokenizados com utilização da tecnologia DLT, né. Então hoje a gente tem 3 projetos, né, aprovados no nosso sandbox, todos eles tratam aí, obtiveram, né, autorizações para construir e administrar mercados de balcão, organizados, né, os valores imobiliários são tokenizados em diferentes redes de blockchain, todos eles têm
uma camada extra aí de segurança, que é a função aí de um escriturador de valores imobiliários, seja esse escriturador alguém contratado ou o próprio participante que obteve, né, essa autorização. Caminho de acesso aos investidores, né, de captação de recursos, de oferta, é um pouco diferente. 2 deles obtiveram autorização para trabalhar dentro da regra de crowdfunding de investimentos, que tem alguns limites, mas que permite as ofertas serem realizadas sem a obtenção de registros aqui na CVM, tanto o registro da oferta quanto o registro do emissor. E diferentes valores mobiliários, né, o Before trabalhando aqui com empresas emergentes, né, com um faturamento aí entre 150 e 300 milhões de reais, a Vortex trabalha com debentures, com fundos de cotas de fundos de investimento fechado, a SMU trabalhando aí com as empresas do crowdfunding mesmo, que são as sociedades empresárias de pequeno porte. Então, projetos com semelhanças, né, no tocante aos seus objetivos, mas com nichos diferenciados, né. Então, hoje a gente tem acompanhado a evolução, né, desses projetos, né, e acho que é importante dizer que a gente está dentro de casa aprendendo a utilização, como essa tecnologia, né, vem se comportando no contexto da representação de valores imobiliários. A gente espera, né, ao final dessa experiência, ser capaz de analisar os benefícios, né, onde ela traz ganhos de eficiência, onde ela traz riscos e, em especial, o que ela vai disruptar, né? Ela vai disruptar efetivamente, né, as 3 figuras clássicas que a gente tem de pós-negociação: o escriturador, o depositário central e o custodiante. Ela vai fazer talvez criar uma nova figura regulatória que vai ter um pouquinho dos 3 e a gente vai, né, vai trazer isso como uma resposta. Então é algo que a gente tem aqui como objetivo avaliar, estudar no contexto desse sandbox regulatório, né. Inclusive é um dos temas da agenda regulatória da CVM, a gente tentar chegar num desenho regulatório que já alcance aí uma resposta para essas, em função dessas experiências que a gente está tendo. Dando sequência aqui, falando um pouco, né, dos benefícios, e o link aqui, né, com a ASG, eu fui até um pouco old school aqui, né, usei a sigla em português aí, Fábio me A perdoe, gente né. entende, não tem problema. É o costume de ter que escrever tudo em português, então, né, a gente já trouxe aqui as a sigla em português, mas basicamente a gente enxerga aqui 4 grandes vertentes, né, em que a tokenização pode auxiliar aí o desenvolvimento, né, dos ativos ambientais especiais, aí os créditos de carbono, e já fazendo talvez aqui um primeiro disclaimer de que o entendimento hoje é que os créditos de carbono não são valores imobiliários, né, eles não estariam, assim, formalmente, né, no perímetro regulatório da CVM, no contexto, né, de uma edição de uma regulação, eles não, na nossa visão, que já vem se prevalecendo aí há alguns anos, né, eles não cumprem ali com todos os requisitos do Howey Test, em especial nessa questão componente de rendimento, né, e remuneração, né, para os investidores. Bom, mas basicamente a gente tem aqui a questão de transparência e confiabilidade, né, das transações, hã, eficiência no tocante, né, aos processos, que podem ser automatizados, governança e rastreabilidade, especial nessa questão da dupla contagem, né, e aposentadoria também, né, dos créditos de carbono, que certamente traz um ganho aí de credibilidade, né, se a gente consegue ter esse track record aí dos registros, né, dos créditos de carbono.
e uma facilitação da negociação, né? Também no momento em que você tem esses ativos, né, sujeitos a uma negociação nessas plataformas, você tende a também aumentar, né, a conscientização da existência deles, né, a liquidez, o interesse aí por parte dos investidores. Então, eh, vemos aí, vantagens, né, de certa forma, da utilização, né, das novas tecnologias, da tokenização, nesses ativos e que, né, se traduzem aí nessas 4 vertentes. Eh, Bom, era isso que eu tinha, até o momento e novamente agradecendo aqui o convite, tenho certeza que o debate aí vai ser bom e passo a palavra aqui para Maria Eugênia na sequência da apresentação do debate. Obrigado. Obrigada, Antônio. Prazer te ouvir. E eu fiquei com uma missão difícil, né? Porque eu vou falar depois do Lacerda, que venhamos e convenhamos, não é uma tarefa fácil, não foi para você também, né, Antônio? Mas depois da CVM. Então, dizem que a gente deixa o melhor para o final, eu vou dizer que a gente está dando uma bagunçada nessa ordem aqui, mas a ideia, né, acho que como o Lacerda trouxe no começo, é a gente trazer um caso prático, né, a gente dizer que essa tokenização da economia já está acontecendo, que a gente já tem alguns exemplos práticos no nosso dia a dia, e eu acho que a gente falar de que forma que o mercado de crédito de carbono tem se articulado com essa agenda também é importante. Acho que antes da gente falar da tokenização do crédito de carbono, do uso da blockchain, dos criptoativos, é interessante a gente dar um passo atrás e entender por que que a gente está precificando carbono, né. Porque no fim das contas a discussão, dos créditos de carbono, ela é uma discussão técnica e que tem a ver com aspectos diversos e distintos dentro da relação entre meio ambiente, sociedade e economia, que são as questões ambientais, sociais, de governança, ASG, ESG, sustentabilidade. Já ouvi falar até que vai virar management 360 agora, então já não duvido de mais nada na minha vida. Mas quando a gente está falando de precificação de carbono e depois da geração de crédito de carbono e, portanto, a tokenização do crédito, é interessante a gente entender esse racional, né. E por que que a gente precifica carbono? Porque a gente hoje está vivendo um desafio, uma emergência climática, segundo as classificações aí, dos grandes painéis científicos das Nações Unidas. O que acontece é que a gente, diante dessa emergência, tem alguns efeitos adversos à nossa sociedade e à nossa economia. Então, a gente, à medida que tem um aumento da frequência e da severidade de eventos climáticos, à medida que a gente tem mudanças no padrão de chuva, no padrão de seca, na disponibilidade de água, enfim, tudo isso faz com que a gente tenha efeitos adversos sobre a nossa sociedade e, sim, sobre a nossa economia. Chega um momento em que a gente começa a ver os impactos dessas questões batendo no risco de mercado, na precificação de ativo, na inflação de alimentos e, portanto, o que que se descobre com o estudo em relação a todos esses efeitos adversos? É que a gente tem a mudança do clima como uma externalidade negativa do nosso processo produtivo. E por externalidade, quem é economista aqui sabe bem, mas eu vou explicar um pouquinho o que que é. A externalidade, ela nada mais é do que o efeito colateral do remédio, né, um efeito que a gente não imaginava. Um dos excedentes da nossa produção são as emissões de gases de efeito estufa, o que significa que quando eu estou dizendo que ela é uma externalidade, ela é de alguma forma um erro de mercado, né. A gente tem uma externalidade que está causando uma série de eventos adversos que têm um custo para toda a sociedade, considerando que são as instituições poluidores, emissores, que têm o benefício econômico dessa externalidade. Então, basicamente, eu estou capitalizando o lucro, socializando o prejuízo. O que a gente tem com o aumento do conhecimento sobre esse assunto é que a sociedade cada vez mais demanda, e os reguladores cada vez mais demandam, que as organizações internalizem esses custos que hoje são socializados para a sociedade. Então, socializados para a sociedade ficou bom, né? Mas enfim, é basicamente isso. O que a gente precisa aqui, na verdade, é precificar essa externalidade. Então, quando a gente fala de valoração de intangível, valoração de externalidade, isso é uma parte desse processo. Eu entender qual é o impacto que eu tenho com essa emissão e, de alguma forma, eu trazer esse custo para dentro. Então, quando a gente está falando dos atores, né, de quem se envolve nesse mercado de carbono, a gente está falando principalmente de empresas
que hoje compram crédito de carbono. Vale dizer que a gente tem 2 tipos de mercado para negociação de crédito de carbono, a gente tem mercado regulado e mercado voluntário. Em vários países já existe um mercado regulado de carbono, não é o caso do mercado brasileiro, mas a gente tem no mundo inteiro a negociação de créditos voluntários de carbono. São empresas que se organizam em projetos, que reduzem as emissões de gases de efeito estufa, né, e que, portanto, elas de alguma forma reduzem o impacto da nossa economia como um todo sobre as mudanças do clima, e as empresas que precisam, poluidores que precisam comprar ou que desejam comprar créditos para compensar parte das suas emissões dentro do seu processo produtivo. O que que eu preciso para ter um crédito de carbono? Primeira coisa, eu preciso ter uma metodologia clara que quantifique essas reduções. Eu faço isso a partir da criação de um baseline, ou seja, eu faço medições para entender quanto que esse projeto, quanto esse processo produtivo, quanto que aquela área, se eu estou falando de uma floresta, por exemplo, hoje, emite de gases de efeito estufa, né, quanto que esse projeto vai capturar carbono ou vai reduzir emissões desses gases, e a partir daí eu vou olhar quais são as adicionalidades. Adicionalidades vão determinar o quê? A qualidade desse crédito de carbono, né. Quando eu falo de uma adicionalidade financeira, o que que eu estou falando? Estou falando que é um projeto que, a partir do momento que ele recebe recursos pela venda desses créditos de carbono, eu garanto a viabilidade financeira desse projeto específico. O que significa que alguns projetos que hoje já são competitivos comercialmente, talvez não sejam um crédito de carbono de uma qualidade mais alta, porque eu não estou gerando nenhum benefício social, nenhum benefício ambiental adicional ao que eu já tenho aqui de benefício financeiro. E da mesma forma, eu também tenho aqui adicionalidades, sociais, por exemplo. Eu posso ter esse crédito de carbono sendo gerado numa área de vulnerabilidade social, que gera um benefício para uma economia local, um desenvolvimento regional, que, portanto, também aumenta a qualidade desse crédito. Hoje a gente tem 2 certificadoras principais desses créditos de carbono, que é a Verra e a Gold Standard, mas a gente tem aí metodologias distintas, esse mercado está se construindo como a gente conversa, né. Eu costumo falar que sustentabilidade é o ultimate learning by doing, e que a gente tem aqui uma ciência de décadas. Finanças, economia, contabilidade, é uma ciência de séculos, então, de fato, a gente está escrevendo a história conforme ela acontece, mas aqui a gente tem aqui os principais atores desse mercado. O que que acontece? Muitos investidores, muitos agentes de mercado começam a olhar para essas tendências, começam a enxergar um aumento potencial da regulação sobre esses créditos de carbono e começam a entender que posso ter uma tendência de aumento desses preços à medida que aumentar a exigência por esses créditos para compensação de emissões. E, portanto, eu posso sim também ter isso como um ativo financeiro, como o Antônio, como o Lacerda estavam falando, né. Hoje a gente já tem uma regulação que coloca os créditos de carbono, como um ativo financeiro, pode inclusive a CVM recentemente soltou aí uma regulação em que eles podem inclusive compor os portfólios de fundo. Eh Aqui, quando a gente pensa no porquê olhar para isso sob um ponto de vista da tokenização e do registro na blockchain desses créditos, eu acho que a gente endereça aqui alguns problemas relevantes que a gente tem nesse mercado, né. Principalmente, o que a gente tem aqui é, o mercado descentralizado, né, o mercado de crédito de carbono hoje, ele é um mercado descentralizado e, portanto, quando eu faço esse registro na blockchain, eu ajudo a dar maior comparabilidade, acho que o Antônio levantou muito bem, eu reduzo o risco de dupla contagem sobre esses créditos, né, uma vez que eu registro tudo isso, eu consigo entender, né, de onde vem o dado, para onde vai o dado, e eu consigo ter, uma redução de risco de eu negociar muitas vezes o mesmo crédito, né. A gente também tem a questão de eu dar mais transparência, mais credibilidade à qualidade desses créditos, e aí a gente estava falando agora há pouco sobre isso, né, de que forma que a gente tem aqui hoje, eh, um um dado de qualidade, de que forma que eu dou transparência para isso, e de que forma, portanto, que eu consigo,
trazer aí um menor custo de observância à medida que eu dou maior transparência para essa agenda. O que eu quero dizer com tudo isso? Uma vez que eu tenho isso registrado na blockchain, eu consigo dar maior credibilidade para a qualidade desses itens e, portanto, eu tenho um menor custo de observância. E aí, por fim, mas não menos importante, a gente dar mais transparência, a gente dá mais facilidade de monitoramento, mais rastreabilidade para todo esse mercado que ainda precisa de bastante formalização por ser descentralizado, por muitas vezes envolver áreas remotas, regiões distantes, a gente precisa entender exatamente de onde está vindo. E o que que a gente precisa observar com isso? Que nem tudo são flores aqui, como a gente quis fazer uma brincadeira. A gente teve aqui um estudo da Carbon Plan em 2021 que trouxe que a gente tem créditos zumbis que voltaram ao mercado a partir do registro da blockchain. O que eu quero dizer com crédito zumbi? Foram créditos que foram gerados em áreas que não eram áreas de grande qualidade, né? Então não eram projetos ou créditos de carbono que geravam adicionalidades relevantes e, portanto, eles não tiveram interesse do mercado de serem comercializados, mas que uma vez que foram registrados na blockchain, uma vez que eles foram trazidos de volta aí à esteira da blockchain, eles passaram a ter interesse do mercado, porque não se entendeu, a gente ainda tem uma necessidade de alinhamento conceitual, e eles passaram a ser, inclusive, tiveram a sua comercialização feita no mercado. E aí a gente perde o quê? A gente perde a finalidade principal de um crédito carbono, que é o compensar emissões de uma organização, né. Então é fundamental que a gente lembre que a blockchain ela não resolve a vida. Se a gente tiver lixo para dentro, a gente vai tirar lixo para fora, se a gente tiver qualidade para dentro, a gente vai tirar a qualidade para fora, o que não exime uma pessoa que quer comercializar um crédito carbono ou uma empresa que quer compensar suas emissões, de aprofundar o entendimento de onde está vindo, de quem é o padrão de certificação, de como foram calculados esses baselines, para que a gente possa ter aí no final das contas uma métrica ou um ativo, enfim, que tenha sido bem desenvolvido e que seja bem precificado, né. Então a própria Averra, que é uma das principais certificadoras aí do mercado, ela traz esse reconhecimento. A Averra é uma instituição global extremamente respeitada, né, de que a gente tem sim a possibilidade de que a tokenização traga, né, para o mercado de carbono uma ampliação de alocação de recursos e que a gente consiga, a partir dessa democratização do mercado de carbono, a partir da tokenização e do uso de blockchain, enfim, da comercialização descentralizada desses ativos, né, um maior direcionamento de recursos para projetos que reduzam as emissões de gases de efeito estufa. Acho que vale trazer uma informação, não sei se todo mundo aqui, talvez muitos aqui não tenham tanta experiência, mas à medida que eu compro esses créditos para fazer a compensação de emissões, eu aposento esse crédito, né, eu deixo de comercializá-lo a partir do momento em que ele é usado para sua finalidade principal, que é a compensação de emissões de gases de efeito estufa. Então, nesse sentido, é importante também que esse registro seja feito, que a gente saiba quais são os créditos aposentados, quais são os riscos em a gente eventualmente continuar negociando isso, mas eu acho que são perguntas que a gente ainda não tem todas as respostas e que a gente vai construindo essa agenda conforme ela caminha, né. Então, eu quis aqui até deixar um pouquinho mais curta a minha fala, acho que é uma fala até mais técnica, mais prática aqui do que a gente tem visto nos últimos tempos, mas eu vou voltar aqui para os nossos panelistas para a gente discutir as perguntas e respostas relativas aí a todos os apresentadores. Então, feliz de estar de volta com todos os nossos queridos, podemos ir para o nosso Q&A. Legal. Parabéns aqui. Nós temos 3 professores aqui que a gente nem tinha combinado e parece que funcionou bem a sequência aqui. Mas eu fiquei bastante prestando atenção aqui no finalzinho da sua fala, Maria Eugênia, e eu gostaria de começar com você. Aí a gente retroage depois para o Carlos e depois para o Fábio. Você mencionou bastante sobre o mercado voluntário, né, que a gente não tem o mercado regulado ainda, e na emissão você mencionou da metodologia, do cálculo do baseline, mas me causou, eu voltei me fixou os projetos zumbis, né?
O que você quis dizer com isso? Aí eu tenho duas perguntas. Os projetos atuais, eles são inviáveis financeiramente? E o que a gente pode fazer para gerar crédito de carbono com qualidade para o mercado brasileiro? A tokenização, ela vai impulsionar, ela resolve, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? A tokenização ajuda sim, porque à medida que eu tenho registro, né, numa blockchain, etc., eu consigo ter mais rastreabilidade de quais foram essas metodologias utilizadas, quais foram os padrões de certificação. O que eu preciso é ter entendimento do que são bons padrões de certificação, né? Eu preciso saber o que é um crédito de qualidade. E nesse sentido, a gente tem aqui no Brasil hoje projetos que são certificados e que já têm uma comercialização no mercado voluntário. São principalmente projetos de energias renováveis e projetos de desmatamento evitado, que é o que a gente chama de REDD+ aqui, né. Então a gente tem alguns projetos, já muitos projetos que são certificados, por uma Verra, por exemplo, que tem os seus créditos monitorados e o que reforça a qualidade desses créditos. Primeiro, por exemplo, vou falar aqui de desmatamento, que é um tema que para o Brasil é muito relevante, né. Um projeto que ele tem uma alta qualidade, um projeto que ele tem de fato uma adicionalidade importante, ele é um projeto, por exemplo, que embora evite desmatamento, ele evita desmatamento numa área que está de fato em pressão de desmatamento, né. Então quando eu falo, por exemplo, a gente tem um código florestal aqui que é super, rígido, enfim, que a gente tem áreas de proteção permanente. A área de proteção permanente não poderia ser elegível a um crédito de carbono, né, porque ela já é uma área de proteção permanente, você está numa margem de rio, você está num topo de morro, enfim. Então a gente tem que entender de que forma que a gente está fazendo esse olhar para a geração de um crédito de carbono, porque um dos principais objetivos é a adicionalidade financeira, ou seja, né, eu ter um benefício de manter aquela área preservada que não haveria sem a geração desse crédito. Então, nesse sentido, essa é uma questão. As próprias energias renováveis no Brasil, que têm sido cada vez mais competitivas, muitos desses projetos já não são mais considerados projetos com adicionalidade financeira, porque hoje eu tenho uma solar fotovoltaica, eólica e etc., que tem uma super competitividade econômica. Na verdade, você faz porque sim, não porque você vai gerar um crédito de carbono a partir disso. E, portanto, esses já começam também a ser considerados créditos de mais baixa qualidade e que, portanto, muitas vezes vão ter uma menor atratividade no mercado e podem até valer menos no mercado. No fim das contas, né, quanto maior é a qualidade desses créditos, maior é o valor desses créditos, né. A adicionalidade desses projetos, ela vem necessariamente pelo fato de que o crédito ele é um indutor financeiro para viabilizar esse projeto e que, consequentemente, mantém a sua viabilidade financeira no tempo. Excelente, excelente. Bom, agora eu queria voltar aqui, a gente já tem várias perguntas do público, e aí, Carlos, desculpa, Antônio Carlos, se você puder nos ajudar aqui com uma pergunta. O André Rodrigo, você mencionou bastante sobre a rede descentralizada, né? Fez a conceituação, falou do sandbox e deu exemplos sobre tokenização. Ele deu um exemplo aqui, ele falou, por exemplo, uma corretora brasileira criou um token de times de futebol, cujo lastro são os recebíveis dos direitos do clube sobre os atletas. E tem uma outra que tokeniza a demanda de energias renováveis. A pergunta acho que é bem simples e direta. Quem protege os detentores desses tokens? Bom, acho que aqui é uma daquelas situações que eu comentei, que a gente não consegue se afastar de uma análise material do caso mesmo, né? A gente vai ter que, para fins de chegar numa definição, se uma operação, um valor, né, uma oferta específica ali que está sendo realizada constitui uma oferta pública de valor mobiliário e a partir disso atrai, né, a competência regulatória da CVM, fiscalizatória, de supervisão, a gente precisa olhar as características, né, daquele título que está sendo ofertado, daquele contrato de investimento coletivo que está sendo ofertado. Então, esses exemplos, né, eu não consigo, sem olhar, né, as características de cada um deles, dar uma resposta. O que eu posso dizer é que sim, se no final dessa análise a gente concluir, né, que se trata de um valor mobiliário,
seria, no caso, a CVM, né, o órgão regulador responsável por proteger os investidores, né, que aderiram, né, àquela oferta pública desse título. E a partir disso até uma conclusão, se essa oferta pública foi feita de maneira regular, né, dentro aí dos ritos que a gente tem para a realização de ofertas públicas de valores mobiliários ou não. Então é uma análise mesmo, né, caso a caso, que precisaria ser feita nos exemplos que foram trazidos, e em quaisquer outros casos em que alguém está promovendo, né, um esforço, né, de captação de recursos junto à poupança popular, ao público. A gente precisaria olhar as características, né, do que está sendo oferecido para chegar numa conclusão, né, acerca do seu enquadramento como valor mobiliário. Não, legal, excelente. Aqui também, agora eu vou fazer a terceira pergunta para o Fábio, para ele não se sentir desprezado aqui do grupo, ficou por último. Fábio, eu tenho uma pergunta do Reinaldo Rabelo. Ele faz 3 afirmações, né? E depois faz uma pergunta ao final. Ele fala, ao meu ver, exchanges brasileiras são reguladas. E aí você tinha citado na instrução normativa lá do 1888, né? Acho que da Receita Federal. Não são reguladas pelo Banco Central e CVM ainda. E esse contexto tem criado uma competição desleal em favor do empreendedor brasileiro, já que as exchanges estrangeiras, né, ignoram tributos, LGPD, Lei Direito do Consumidor, regras e valores mobiliários. Ele faz uma afirmação aqui bastante contundente. E aí a pergunta é, a solução para o empreendedor local é sair do Brasil enquanto o decreto não escolhe o regulador cripto e esse não publica normas específicas? Bom, obrigado pela pergunta e, em primeiro lugar, registrar meu sinceríssimo agradecimento à participação do Reinaldo Rabelo, CEO do Mercado Bitcoin, um grande empreendedor no ecossistema cripto, uma pessoa que merece todo o nosso respeito, toda a nossa admiração e que sempre nos traz provocações absurdamente inteligentes e pertinentes. Reinaldo, obrigado por você estar prestigiando o nosso evento, em primeiríssimo lugar. Eu acho que o final da sua pergunta já responde à primeira provocação, né? Que você fala em regulação específica e é disso que a gente está falando. Como cidadãos, todos nós, pessoas físicas e pessoas jurídicas, somos obrigados a cumprir com todo o arcabouço legal vigente no Brasil. Então, não é porque você está sujeito a COAF ou a IN 1888, que na verdade é simplesmente uma obrigação de prestar informações sobre os teus clientes, isso não te coloca nesse perímetro de entidades com regulação específica. E aí nesse ponto a gente vai divergir, a gente vai concordar em divergir, como em outras tantas ocasiões, Reinaldo, problema algum com relação a isso. Mas indo direto ao seu ponto, eu acho que você traz uma questão com a qual eu sempre concordei, que de fato existe esse desbalanceamento de abordagem regulatória em relação aos agentes nacionais e aos agentes estrangeiros que operam na jurisdição. E aqui eu acho sempre importante a gente colocar, Reinaldo, que esse, se duvidar, é o maior de todos os desafios dos reguladores. Por quê? Porque, veja, o regulador brasileiro regula a jurisdição brasileira. Mas quando você fala em criptoativos que estão sendo negociados, registrados e negociados numa plataforma descentralizada, você sai do mundo da jurisdição e você passa a discutir algo que roda no ciberespaço. Ele não reconhece jurisdições. Então, nessa perspectiva, talvez o principal desafio da comunidade internacional de reguladores seja, de fato, essa coordenação de ações. E até por isso os organismos internacionais, Financial Stability Board, BIS, o GAFI na lavagem de dinheiro, todos eles têm, o IOSCO, né, em relação aos valores imobiliários, eles têm se posicionado em relação aos criptoativos, criando padrões a serem seguidos por todos os reguladores de todas as jurisdições. Enquanto isso não acontecer, da mesma forma que hoje você tem os paraísos fiscais, você no futuro vai ter os paraísos cripto, né? Os crypto havens da vida.
E isso não é algo que seja interessante para ninguém, especialmente porque, como bem lembrou o Antônio Berwanger, um driver muitíssimo importante dessa ação regulatória é efetivamente o tratamento da prevenção à lavagem de dinheiro. Então, nessa perspectiva, considerando esse desafio de coordenação global de reguladores, o que eu posso te dizer é que o que se pode esperar da regulação brasileira? Bom, isso você já não está tão careca quanto eu de saber, isso é uma boa notícia para você, né? Mas você sabe tão bem quanto eu que quando a gente fala em regulação dos agentes, né, dos PSAVs, dos prestadores de serviços de ativos virtuais, e especialmente quando a gente considera os nossos reguladores, Banco Central e CVM, a gente consegue vislumbrar uma abordagem regulatória que não se distancia muito daquilo que nós já temos para instituições financeiras e instituições de pagamentos. É só ver o que aconteceu com as instituições de pagamentos que chegaram no perímetro regulatório em 2013, com as fintechs de crédito, né, as SCDs e SCBs que entraram no perímetro regulatório em 2017. Elas bebem na mesma fonte, elas seguem o mesmo padrão. E nessa perspectiva, qual é o padrão regulatório no Brasil e no mundo? É dizer o seguinte, amigo, vai operar na minha jurisdição, tem que ser uma empresa regulada por mim. Não tem essa de Santander Espanha estar ofertando crédito no Brasil. Santander Espanha quer ofertar crédito no Brasil, venha cá, constitua o Santander Brasil, peça autorização para funcionamento e você pode operar. E assim funciona com o Santander, com o Citi, com qualquer outra instituição que tenha matriz fora do Brasil. A mesma lógica tende a ser aplicada, pelo menos é o que se espera, a mesma lógica tende a ser aplicada pelos reguladores brasileiros em relação à regulação dos PSAVs. Prestador de serviço de ativos virtuais A ou B, e por favor, Reinaldo, eu não vou nomeá-los, né? Eu sei que você vai ficar bravo comigo, mas eu não vou citar os nomes, por favor. Prestador de serviço de ativos virtuais A ou B, você tem sede na China, em Malta ou em Liechtenstein, não importa, quer operar no Brasil, constitua uma firma brasileira, traga diretores estatutários brasileiros que possam responder por seus atos no Brasil e cumpra toda a regulação brasileira. Isso é fiscalizável? Porque aí é um outro ponto, né? De nada adianta uma excelente regulação se você não tem um arcabouço de fiscalização e o poder de impor sanções. Tudo está no pacote, amigo. Regulou, tem que fiscalizar e tem que descer o porrete naquele que descumprir a regulação. Se esse pacote não tiver fechado, esqueça, a regulação é bobagem. A regulação é código de boas práticas, é simplesmente um wishful thinking. Né? Seria bom se você fizesse, é um nice to have. Né? Esquece isso. Tem que ter gente no Brasil para ser regulada, fiscalizada e punida. Essa fiscalização é possível? Uau! Aí entra todas as ferramentas novas. E isso, amigo, eu te falo como ex-supervisor, eu te falo como um atual sócio de uma firma que também opera auditoria. O desafio de auditar, de fiscalizar o blockchain é um desafio para todos nós. Há ferramentas de mercado, como você bem conhece. Há coisa que a gente precisa desenvolver, há critérios que a gente precisa estabelecer. Isso não será fácil. É mais fácil adaptar regulação do que fiscalização, especialmente num contexto de restrição orçamentária como nós temos no Estado brasileiro. Resumo da ópera, você tem boas perspectivas na regulação, porque você tende a incorporar essa dimensão de regular a partir do modelo da subsidiarização. Acho que por conta disso você não precisa sair do Brasil agora. Enfim, dá para esperar um pouquinho mais. Fica aqui, porque aqui você está fazendo diferença. Acima de tudo, é isso que eu te digo. Vocês estão fazendo diferença no ecossistema cripto brasileiro. Então, fiquem aqui. E o segundo ponto, regulação virá, fica tranquilo. Mas o que a gente vai ter que efetivamente ver é a fiscalização se adaptando a esse novo mundo. E isso é, sim, um desafio para todos nós que fazemos esse mercado, porque todos nós
investidores, agentes, prestadores de serviços, somos participantes do sucesso do ecossistema cripto. Não sei se eu te respondi, mas você tem meus contatos, depois a gente quebra o pau por fora do painel. Obrigado, Reinaldo, obrigado, Lúcio. Mas se alguém quiser completar aqui ou discordar também do Fábio, não tem problema. Agora, voltando, tem uma pergunta aqui para o André, desculpa, o André Rodrigo fez sobre CVM, Antônio, talvez você possa nos ajudar aqui. Ele diz, acho que você falou isso conceitualmente, e os tokens com lastros em ativos reais que possuem todas as características de um FDIC, a CVM, a pergunta dele a CVM não deveria exigir das tokenizadoras todo o compliance de instrumentos financeiros? Aí ele dá o compliance de instrumentos financeiros, é o famoso auditoria, lâminas, entre outros. Veja, eu acho que assim, a gente está num momento também de amadurecimento, né, em relação às práticas de mercado que estão ocorrendo, né? De fato, a gente tem observado, né, algumas situações no mercado que tem gerado uma atenção aqui, né, em relação a possível enquadramento como valores imobiliários, né? Algumas das áreas técnicas da CVM têm feito já um enquadramento no sentido de caracterização, e acho que a partir daí, né, as medidas vão ser tomadas para fins de adequar, né, aquela prática, né, à regulamentação vigente, né. Acho que é um mecanismo natural, né, nesse momento em que várias iniciativas estão ocorrendo, há muitas dúvidas em relação a essa questão, né, de ser ou não ser, de como a CVM vai lidar né, com as práticas de mercado que possam estar se desenvolvendo e que eventualmente tem ali uma zona cinzenta, e a CVM já entenda que seria o caso né, de considerar como valor mobiliário. Eu tenho visto aqui uma preocupação também no sentido de orientar, né, de não ter logo de cara, né, uma ação no sentido de punição mesmo, né, ou de enfrentamento, né, tentar um diálogo para fins de adequação, né, das práticas. Então, acho que é um momento em que a gente está evoluindo, né, tá amadurecendo, e a partir, né, da evolução desses casos mais específicos, mais concretos, né, as soluções aí regulatórias, as medidas da CVM vão se efetivar. Legal. Pessoal, fique à vontade, alguém quiser completar. Lúcio, eu queria fazer uma pergunta aqui. Claro. Eu não sei, talvez o Fábio, a Maria Eugênia. Um tempo atrás, a China, eu não sei se ela já voltou atrás na decisão, mas ela tinha proibido as criptomoedas, embora eles tenham lá uma cripto do governo chinês, né, eu não sei o nome, mas eles tinham proibido em razão do alto consumo de energia no processo de mineração e tudo mais, né? Isso ainda... Primeiro que eu queria saber se essa notícia é verdadeira, né? Porque eu lembro de ter lido isso um tempo atrás. E acho que tem um ambiente geopolítico aqui, né? Tem uma questão geopolítica aqui, né, Fábio? E depois da Maria Eugênia, se essa questão aí do consumo de energia e tudo mais, isso realmente tem alguma conexão possível com ESG? Porque algumas notícias meio que vinculam uma coisa com a outra, né? A criptomoeda e a sustentabilidade, vamos dizer assim, né? Eu queria ouvir um pouco sobre esse tema. Bom, eu tenho que dizer o ladies first, mas eu já estou com a resposta aqui. Por favor, Maria Eugênia, ladies first. Não, eu na verdade deixo para você trazer a parte técnica disso e depois eu falo do consumo de energia. Pode começar, querido. Tá, eu até gostaria também de falar sobre o consumo de energia. Eu acho, Coutinho, que, vamos lá, o debate sobre China é sempre um debate um pouco mais complicado, porque, enfim, eu não vou conseguir te dar uma justificativa única. Você tem uma série de fatores que precisam ser considerados nesse contexto. Acho que você já mencionou de forma adequada o DCEP, né, que é a Digital Currency Electronic Payment, eu acho que é assim que fala, já nem lembro mais qual é a sigla de DCEP, mas DCEP é a CBDC, a moeda digital de Banco Central do Banco do Povo
chinês, né, do People's Bank of China. Então, também está relacionado com essa questão. A abordagem regulatória da China é uma abordagem regulatória muitíssimo interessante, porque eles deixam o mercado completamente solto, eles deixam o mercado avançar em tudo que ele pode, eles avaliam tudo e depois, quando entram sempre de uma forma muito contundente, ou regulando de uma forma muito pesada, ou como foi esse caso em relação ao ecossistema cripto, inclusive com soluções de banimento que não são comuns pelo mundo afora. Tá? Então, eu vou me abster de discutir em detalhes a questão China, porque, de novo, são múltiplos fatores. Eu queria só, antes da Maria Eugênia tocar sobre o aspecto do consumo de energia, manifestar um posicionamento muitíssimo claro. Há muito debate falacioso envolvendo esse tema. O governo norte-americano tem estudado de forma muitíssimo responsável o tema dos criptoativos e, muito recentemente, eu acho que foi no ano passado mesmo, eles divulgaram um relatório muito curioso, né, comparando efetivamente o consumo de energia na mineração, né, com outros consumos de energia em outras atividades, inclusive ar-condicionado, enfim, eletrodoméstico, secador de cabelo, etc. A questão que eu te falo é a seguinte: em primeiro lugar, é falacioso porque você pode sim, ok, é fato que mineração no Proof of Work, ela tem sim uma fortíssima demanda de consumo de energia, isso é fato. Essa é a parte verdadeira dessa afirmativa. Mas ponto 1, há formas de você minimizar esse impacto, especialmente indo para as regiões em que você tem temperaturas mais baixas, acesso a fontes renováveis de energia e energia mais barata para fazer essa mineração. Então, você consegue mitigar esse impacto nesse primeiro momento, além de ter a possibilidade de associar a mineração a outros, eu diria, processos de utilização de energia que de outro modo seria desperdiçada, inclusive aquele gás que escapa de plataforma de petróleo, até nisso eles já começaram a pensar a associação da energia que seria desperdiçada com a utilização no processo de mineração. Mas, acima de tudo, o que está por trás desse debate sobre o impacto ambiental e de consumo de energia da criptomoeda, muitas vezes com argumento falacioso e bobinho, porque a mineração consome mais energia que a Argentina. E o secador de cabelo no mundo, com todo respeito a quem tem cabelo, né, que já não é mais o meu caso, o secador de cabelo no mundo, alguém já comparou o consumo de energia de secadores de cabelo com o consumo de energia na Argentina? Acho que ninguém fez essa conta de uma forma séria no mundo todo. Repito, o relatório norte-americano, eu posso compartilhar, ele traz algo nessa linha. Então, acima de tudo, quando se traz essa dimensão do impacto ambiental a partir do consumo de energia, por trás, de forma subjacente, você tem uma valoração do benefício econômico que o token de pagamento, que a criptomoeda pode trazer. Por trás dessa mensagem, e isso está muito presente, inclusive, nas manifestações do Augustin Carstens, que é o secretário-geral do BIS, né, do Banco Central dos Bancos Centrais, por trás dessa afirmação tem a seguinte mensagem: isso, para mim, não vale absolutamente nada. E por que não vale nada, todo e qualquer consumo de energia é desperdício. Percebe? Essa é a grande mensagem subjacente, certamente no caso do BIS. Ele diz: a minha moeda fiduciária, o meu sistema monetário e financeiro, que nós construímos diligentemente nos últimos séculos, ele basta, ele é bom, ele não precisa de substitutos. Quem vier com proposta de substituí-lo com iniciativas privadas está falando bobagem. Isso não vale absolutamente nada. Portanto, o consumo de energia é estúpido. Em outras palavras, isso é o que está por trás disso. Maria Eugênia, desculpa a minha abordagem nada ambiental, mas eu estou feliz que eles estão online, viu, aqui. Eu estou muito feliz com algumas respostas. O online é ótimo para isso. Maria Eugênia, você sabe que essa análise aí, Fábio, a Argentina é um bom país para comparar, né? Porque lá tem muito cabelo e faz frio, então é uma análise importante lá. Na verdade, estou com esse problema do secador aí, que hoje de manhã eu vou começar a diminuir meu uso de secador de cabelo. Pelo menos a chapinha eu já aboli, tá bom? Então, olha aí, já mais um melhorou consumo de energia aí, tá vendo?
Na verdade, eu acho que a gente tem aqui uma discussão, né? E essa é uma discussão que ambientalmente, de fato, ficou muito forte quando a gente começou a falar sobre os protocolos de mineração de criptoativos, de criptomoedas. O Bitcoin, especificamente, ele tem um protocolo de mineração que ele é mais intensivo no uso de energia, porque ele tem um proof of work, ele tem um processo que, de fato, ele usa muito servidor, data center, etc., que acaba gerando esse consumo excedente. Outras criptomoedas, o Ethereum, por exemplo, ela já tem um protocolo que já é menor em consumo de energia. Então, você começa a criar, na verdade, uma série de protocolos e de agendas que tentam trazer, né, um menor uso de energia e, na verdade, uma geração de criptomoedas que tenham menor emissões de gases de efeito estufa na sua mineração. Porque quando você fala disso na China, que tem uma matriz muito forte em carvão, por exemplo, aí de fato você está gerando um volume de emissões que, na verdade, os estudos que eu li não era Argentina, era Holanda, que ele dizia que o volume de emissões que foram aí, acho que, sei lá, quantos milhões de toneladas, ele seria equivalente, por exemplo, às emissões de gás de efeito estufa da Holanda. Então, a Argentina talvez seja maior em área, a Holanda talvez seja maior em uso de energia, enfim. Mas o que a gente está falando aqui é que, de fato, a gente precisa endereçar essa agenda no ponto de vista para a gente não criar um problema diferente do outro. Embora, quando a gente fala de data center e etc., isso talvez não seja tão diferente. E aí eu sugiro, ao invés de comparar com o secador de cabelo, embora eu tenha adorado, adoraria ver quanto que eu gasto de secador de cabelo em energia e emissões de gás de efeito estufa, a gente tem que pensar que a gente hoje quanto consome de energia todos os data centers do sistema financeiro no mundo. E eu garanto que as emissões desses data centers vai ser monstruosa. Então a gente também, enfim, claro, né, é sempre importante a gente olhar para a redução de emissões, e é sempre importante a gente olhar para uma questão que é relevante, né, com o consumo de energia, etc., mas que não adianta a gente eleger um vilão. Eu acho que a fala do Fábio talvez tenha sido importante nesse sentido, é que não existe um vilão. Se a gente for olhar em emissões de gás de efeito estufa no Brasil, 90% vem de uso de solo e desmatamento. Então, a gente também tem que olhar aqui qual é a materialidade disso na discussão que a gente está tendo de todos os benefícios, enfim, e aonde que a gente precisa atacar mais. Será que é, de fato, o consumo de energia da Bitcoin, ou se a gente tem outros problemas maiores para se preocupar? Bota a China inteira com energia solar que resolve o problema da emissão do Bitcoin. Tô brincando. Gente, eu lamento informar, mas passou muito rápido. A gente já está 5 minutos além. Eu acho que é isso, né, Lúcio? Eu estou vendo aqui, se a gente colocar mais uma pergunta aqui, o pessoal eles se empolgam muito nas respostas aqui. A gente vai até 7h30, né, pessoal? Então eu vou passar as perguntas que a gente tem algumas aqui para vocês, depois a gente entra em contato aí. Eu acho que esse debate vai ser muito legal, algumas visões diferentes aí. É a Margiane querendo colocar culpa em outras coisas para ela continuar secando o cabelo aqui, mas tudo bem, deixa para favor, não tira meu secador de mim. Eu estou dispensando o secador por motivos carbono para compensar meu secador de cabelo. Antônio Carlos, muito obrigado pela presença aqui. Acho que foi excelente. É um tema que, como a gente viu aqui, tem muito debate aqui. Ter a visão da CVM para a gente ele é muito importante, né? Fábio, obrigado aí também. A sua empolgação aqui é grande do tema aqui, que foi super importante aqui. Eu vou te falar que eu aprendi bastante aqui. Eu e Coutinho, a gente, da minha parte, foi até meio acanhado de você falar que nossas perguntas estavam erradas aqui, viu, cara? Então, mas brincadeiras à parte, obrigado aqui. E Maria Eugênia, de novo, excelente apresentação. Como o Lúcio falou, 3 professores aqui, para a gente foi um prazer. Eu tenho certeza que todo mundo aqui gostou também. Novamente, Lúcio e Coutinho aqui, obrigado pela presença aqui no nosso penúltimo evento. Pessoal, estamos agenda aí. Na quinta-feira, temos o nosso último evento aqui das tendências de prática de governança corporativa. Quem não se inscreveu, se inscreva. Nos vemos na quinta-feira, às 5h30. Muito obrigado e boa noite. Boa noite a todos. Tchau, boa noite. Boa noite. Até logo.